Você já assistiu Halloween? Em 1978, o terror mudou completamente. Um pequeno vilarejo, uma máscara branca e o nascimento de um dos maiores ícones do horror. Dirigido por John Carpenter, Halloween não foi apenas um filme. Foi o início de uma lenda no cinema. Com um orçamento de $300 mil, uma trilha sonora hipnótica e incrível, surge então Michael Myers. Um cara que, apesar dele nunca correr, ele sempre alcança a vítima. Assisti ao filme Halloween, a Noite do Terror de novo e peguei cada detalhezinho que você possa ter perdido quando assistiu. E também algumas curiosidades de bastidores. O filme começa tocando a trilha sonora mais gostosa, pelo menos para os meus ouvidos, de uma das mais emblemáticas do cinema. Musiquinha essa que foi feita pelo próprio John Carpenter, que aprendeu a fazer música com o pai dele, que era um músico profissional. Ele que teve que fazer, né? Até porque, como eu disse no início, o orçamento do filme foi de $300 mil. Então eles tiveram que improvisar bastante coisa. E bom, o resultado foi ótimo. $45 milhões de bilheteria na época e se tornou um clássico dos cinemas. Tanto no terror quanto no cinema inteiro. Todo mundo conhece o Michael Myers. Aqui então começa mostrando ali o ponto de vista do Michael Myers criança no Halloween de 1963, em Haddonfield, Illinois. Esse primeiro take que aparece no filme mostra a casa bonitinha, arrumada, pintada, e logo mais tarde mostra ela toda arregaçada e abandonada. Detalhe que a casa originalmente era desse jeito aí, ela era realmente desse jeito, porém pintaram ela, arrumaram as janelas e portas. Por esse fato, o primeiro take do filme aí foi gravado por último. Eles pegaram a casa toda arrebentada, deram uma reformada nela, deram um talento e então filmaram no último dia. Pelo ponto de vista do Michael criança, ele vê o namorado da irmã ali nos amassos na sala e em um momento o suposto namorado pergunta se teria alguém em casa e a irmã dele responde que o Michael poderia estar por aí. Esse suposto namorado bota a máscara na cara, gesto esse que o Michael vai copiar daqui a pouco e faz isso pro resto da saga inteira, sempre usando uma máscara. Detalhe que essa máscara aí já era da fantasia do Michael, dá pra ver pela fantasia de palhaço dele. E o filme começa com aquela regra, né? Transou em filme de terror, morreu. F, irmã do Michael. Essa intro em primeira pessoa do Michael indo tirar a vida da própria irmã foi inspirada no filme Madhouse, ou Doutor Morte, de 1974, onde tem uma cena bem parecida. Engraçado que o Michael vê o cara aí com a irmã dele na sala, ele vai na cozinha, pega uma faca e foi o tempo que levou do cara fazer as coisas pecaminosas com a irmã do Michael e foi embora. O cara durou incríveis 1 minuto. Logo depois do Michael ter feito o que fez, ele é internado em um hospital psiquiátrico. E o doutor dele se chama Sam Loomis. Sim, é uma homenagem ao filme Psicose. Sam Loomis era o namorado da Marion Crane em Psicose. Marion Crane, que era interpretada pela Janet Leigh, a mãe na vida real da Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode aqui em Halloween. O papel foi para ela justamente pelo John Carpenter amar Psicose. Logo mais tarde também mostra essa enfermeira aí que tava trampando com o doutor. O nome dela? Marion. Porém o sobrenome era Chambers. Mas também aí mais uma homenagem à Psicose. O Dr. Loomis fala que Michael, apesar de ser uma criança ainda e tendo feito apenas uma vítima, a irmã dele é a pessoa mais perigosa com quem ele já ficou. Esse olhar dele vazio e assustador é baseado em uma experiência real que John Carpenter passou na faculdade dele, quando ele visitou um hospital psiquiátrico e conheceu uma criança que ficou encarando ele sem parar. John Carpenter disse que essa criança tinha um olhar maligno e isso apavorou ele. Olhos do diabo. 15 anos depois, mostra o presente no filme, onde Michael Myers, em uma noite chuvosa, consegue roubar o carro onde estava o Dr. Loomis e a enfermeira Marion. Por mais que eu ame esse filme, eu tenho que admitir que tem alguns erros. Por exemplo, como alguém que ficou 15 anos desde criança preso em um hospital psiquiátrico sabe dirigir um carro? Nem o Michael sabe responder essa. Quando o Michael cometeu o delito de retirar a vida da própria irmã no início do filme, ele teria seus 6 anos de idade, e aconteceu em 1963. Agora a gente está em 1978, onde pela matemática ele deveria ter seus 21 anos de idade, mas nos créditos finais do filme eles acreditam o Michael do presente aqui como tendo seus 23 anos, ou seja, mais um erro. O Michael quebra o vidro do carro do lado direito aqui e um pouquinho mais pra frente
mostra o mesmo lado que ele teria quebrado o vidro e o vidro tá lá, intacto. Quando ele foi quebrar o vidro, dá pra ver que ele prende uma chave inglesa na mão dele pra poder quebrar o vidro. Ou seja, ele não quebrou o vidro no tapa, como inicialmente a gente acha que aconteceu. E por mais que tenha uma galera que acha que isso foi um erro de produção, eu acho que foi mais um jeito que o Michael encontrou de quebrar o vidro mesmo. Essa menina aqui parece estar fantasiada de Annabelle, mas eu posso estar viajando. O filme foi gravado no início do verão nos Estados Unidos, porém a história do filme se passa na noite de Halloween, em outubro. E em outubro nos Estados Unidos seria outono, então eles tiveram que simular um outono. Por exemplo, aqui no chão tá cheio de folhas que foram pintadas de marrom no chão. E aqui atrás, por exemplo, já não tem nenhuma. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi que o Robert Englund, o ator que anos depois interpretaria outro ícone do terror, o Freddy Krueger, também trabalhou em Halloween. Porém, nessa época, John Carpenter fez ele ficar um dia inteiro jogando folhas falsas pintadas de marrom no set de filmagem. Então todas as folhas que você verem no chão, no filme, foi o próprio Freddy Krueger que jogou. E dá pra ver que a maioria dos atores e atrizes estão tudo com roupa de frio. E por estarem no calor da Califórnia, eles viviam suando e tirando a roupa rapidamente logo depois de um take filmado. Esse susto que a Laurie toma na verdade não foi bem um susto, dá pra ver que ela dá uma risadinha. Eles gravaram essa cena algumas vezes, até que chegou um momento que ela fingiu tanto susto que acabou rindo em uma delas. E foi justamente essa cena dela rindo que acabou indo pro filme original. No primeiro dia de filmagem, a Jamie Lee Curtis achou que tinha ido muito mal no papel. No final do dia, o John Carpenter acabou ligando pra ela e ela achou que ela ia ser demitida ali mesmo. Porém, pra surpresa dela, era o John Carpenter ligando pra elogiar a atuação dela. Agora, por qual motivo? Depois dessa cena, mostra a Laurie Strode em uma rua completamente molhada. Aqui no quarto da Laurie tem uma boneca muito parecida com a Annabelle original. Na época, nos anos 70 e 80, tem muito filme de terror que faz referência à boneca. E aqui em Halloween ela não fica de fora. Esse quadro do lado da boneca tem um quadro do James Ensor, um pintor belga que ficou famoso no final do século XIX. Onde ele usava pintura para criticar a hipocrisia das pessoas, colocando um monte de máscaras nelas, coisa que a gente vê o Michael Myers usando, tanto no começo do filme, com ele criança, quanto mais velho usando essa máscara branca aí. Máscara essa que foi pega de uma loja e era a máscara com o rosto do William Shatner, o Capitão Kirk de Star Trek. Porém eles pintaram a máscara de branco, pintou o cabelo, tirou as sobrancelhas e cortou parte dos olhos, deixando um rosto completamente sem emoção, sem nada. E era exatamente isso que o John Carpenter queria com Michael Myers. A intenção do diretor é que o público nunca se conectasse ou se identificasse com o Michael. A roupa dele, por exemplo, um macacão azul que ele rouba do mecânico no começo do filme, era uma roupa para ninguém se identificar com ele mesmo, a não ser os próprios mecânicos que usam macacão azul. Enfim, a junção das duas coisas simples virou um marco na história do terror. Voltando a falar da máscara, John Carpenter se inspirou no filme Os Olhos Sem Rosto, filme de 1960. A história do filme conta de um cirurgião que em um acidente acaba desfigurando a própria filha e quer dar um novo rosto para ela, mas até lá ela usa essa máscara bizarra aí, que até lembra um pouco a do Michael Myers. E por mais que Halloween tenha popularizado muitos maníacos de máscara em filmes slasher, ele não foi o primeiro a ter o maníaco de máscara correndo atrás de jovens. Até porque o John Carpenter se inspirou na verdade no filme Torso, de 1973. E já que eu falei sobre o quadro, um pouco mais para trás, eu vou falar sobre o pôster também do filme. Alguns fãs descobriram que no pôster de Halloween tem um rosto de uma pessoa gritando. Bem aqui, ó, os olhos aqui, aqui tem o nariz e aqui uma boca gritando. Incrível! Como que ele sumiu tão rápido? Com a Laurie olhando pra ele. Aqui tem uma coisa que eu acho que é um furo de roteiro. Nos primeiros 30 minutos de filme, a gente vê diversas vezes o Michael Myers usando a máscara branca. Quando ele encara a Laurie lá pela janela da escola, fica andando pelas ruas com a máscara, vigia a Laurie na rua, até no quintal da casa dela. Agora chegando aqui com o xerife, na loja de máscaras, o alarme tá tocando e parece que tá arrombada a loja, porque alguém roubou facas e máscaras de monstros. Porém, pelo tempo, era pro Michael ter roubado isso bem cedo, ou seja, estaria tocando o alarme dessa loja desde manhã, o dia inteiro. Será que ficou tocando o alarme o dia inteiro e simplesmente ignoraram? Ou começou a tocar só mais tarde? A música que a Annie estava escutando no carro se chama Don't Fear the Reaper, ou em português, Não Tema o Ceifador.
Com licença, eu sou Loomis, Dr. Sam Loomis. Sam Loomis falando desse jeito, igual o Bond, James Bond, é uma homenagem ao próprio 007, já que em 1967, o ator de Sam Loomis, Donald Pleasence, fez o papel de um vilão em 007 Só Se Vive Duas Vezes. Inicialmente, John Carpenter convidou Christopher Lee para interpretar o Dr. Sam Loomis, mas ele acabou recusando por conta do salário baixo. Você deve conhecer Christopher Lee como Saruman, lá em Senhor dos Anéis. Anos depois, perguntaram se Christopher Lee tinha algum arrependimento na carreira dele. Ele respondeu que recusar o papel em Halloween foi um deles. Daí você vê a personificação do mal que é o Michael Myers. O cara tirou a vida de 2 doguinhos em um filme. Inicialmente o filme se chamaria The Babysit Murders, ou Os Assassinatos das Babás. No filme ele ataca justamente as meninas que estão trampando de babá. E eu acho que isso se dá ao fato da irmã dele, que deveria estar cuidando dele há 15 anos atrás, quando ele era ainda um pequeno Michael, e acabou deixando ele de lado para transar com o namorado dela. E por esse motivo ele vai atrás justamente de babás. Dá até pra ver que o garotinho Tommy até consegue enxergar o Michael do lado de fora observando a casa, igualzinho o Michael faz quando ele era pequeno. O filme que tá passando na TV quando a Laurie e o Tommy estão assistindo se chama A Coisa, filme de 1951. O mais legal desse filme aparecer aqui é que alguns anos depois o próprio John Carpenter iria fazer um remake de A Coisa também. No Brasil, o filme se chama O Enigma de Outro Mundo, e tem um vídeo sobre ele no canal também. E esse ser humano aqui aparecendo do nada na sala onde a Lindsay tá assistindo TV. Não tinha literalmente ninguém na sala, apenas a menininha. Provavelmente alguém da produção. O cara que ela fala no telefone aí, o Paul, seria o tal namorado da Anne. Porém em inglês, quem dá a voz pra esse tal de Paul aqui é o próprio John Carpenter. Eu acho massa que o Michael Myers, ele fica aparecendo uma par de vezes em vários lugares em segundo plano. No fundo da casa, no fundo da cena. Dando aquela tensão a mais, sabendo que a qualquer momento ele pode atacar. Pirralho. Essa cena sempre me pega. O nome que fica no emblema do xerife tem o nome Warren County. Isso na verdade é uma referência à cidade natal de John Carpenter, que seria Bowling Green, que fica em Warren County. John Carpenter e a Deborah Hill, que foram os diretores do filme, na época inclusive eles namoravam, sempre afirmaram que não queria retratar a virgindade como uma forma de ficar viva no filme. A gente vê algumas piadas do tipo, por exemplo, no primeiro filme do Pânico. Número 1. Você nunca pode fazer sexo. A explicação dos diretores é que enquanto os jovens que perderam a vida estavam mais preocupados em fazer um amorzinho, a Laurie estava mais atenta, justamente por não estar fazendo isso. Por isso ela acabou sobrevivendo. Mas uma coisa que eu reparei foi que o Michael foi preciso nos golpes que tirou a vida desses jovens. Já com a Laurie, quando ela foi atacada pelo Michael, parece que ele errava os golpes de propósito e não conseguia acertar realmente ela, como se ele tivesse raiva das babás por estarem transando e não cuidando das crianças, igual aconteceu com ele mais cedo. E já que ele não vê a Laurie transando nem nada, e até tá cuidando das crianças, então ele meio que não consegue tirar a vida dela, e até fica vigiando elas momentos antes de fazer os ataques. Mas sei lá, eu posso estar viajando também, né? A Jamie Lee Curtis falou que na vida real provavelmente ela também seria uma vítima igual a Anne e a Linda, já que ela vivia igualzinha a elas, e não era uma garota certinha igual a Laurie é demonstrada no filme. Algumas pessoas ficaram horrorizadas quando mostrou o rosto do Michael Myers sem máscara, logo quando a Laurie tira dele. Porém, é uma cena que acontece muito rápido e não dá pra ver direito, mas na real é só essa imagem aqui, com o rosto com o olho zoado. A ideia do John Carpenter foi que ele criou a imagem de um monstro tão grotesco que quando tirou a máscara dele o pessoal não viu um rosto humano, mas sim idealizaram um monstro. Quem interpretou o Michael Myers o filme inteiro foi o Nick Castle. Ele só estava no set de filmagem para assistir aos bastidores, mas como ele era um amigo do John Carpenter, o John teve a ideia de colocar a máscara no amigo dele para fazer ele interpretar o Michael Myers. Isso por causa do jeito característico que ele tinha de andar. A única cena que não é o Nick Castle interpretando o Michael é a cena que a Laurie tira a máscara dele. Nessa cena aí foi o Tony Moran. Ele só trocou porque achou o rosto do Tony Moran mais bonitinho e queria que parecesse esse contraste do cara bonito ser um monstro. Anos mais tarde, o Nick Castle apareceria em outro filme de John Carpenter. Ele quem fez essa sombra em O Enigma de Outro Mundo. Ele gravou essa cena já pra ninguém saber quem que era o infectado na tripulação. No caso, os próprios atores na época.
Ao longo do filme, Michael tá sempre em lugares abertos, longe, e conforme vai passando o filme ele vai ficando cada vez mais próximo da vítima, até ele chegar literalmente dentro de um armário para tentar pegar a Laurie. No final, Sam Loomis caceta o Michael na bala, ele cai da varanda do quarto e some. Sam Loomis olha para baixo, não acha o corpo do Michael e tem uma reação do tipo: eu sabia que isso ia acontecer. A ideia inicial seria o Sam Loomis ficar totalmente surpreso dele ter sumido e ele ficaria desesperado. A ideia que ficou no filme do Sam Loomis não ficando nem um pouco surpreso e meio que sabendo que o Michael sumiria foi do próprio ator Donald Pleasence. Bom, esse foi o vídeo. Caso você saiba de algum detalhe ou curiosidade que eu não pontuei aqui, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like, se inscreve no canal e um beijo.